mais uma aula de português instrumental. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre evolução e anotação de enfermagem. Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema, né, que é a anotação, tá? A anotação de enfermagem, ela é realizada por toda a equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares, tá? Ainda tem lugares que tem auxiliar de enfermagem e o auxiliar também realiza essa anotação, tá? O enfermeiro ou auxiliar deu um banho, vai anotar, administrou o medicamento, vai anotar. O enfermeiro passou uma sonda, ele vai anotar, tá? Anotação é o relato da observação, da queixa e dos procedimentos realizados, tá? A evolução de enfermagem, ela é um pouco mais complexa. Ela é o processamento desses dados junto, né, do exame físico realizado pela enfermagem. O exame físico realizado pela enfermagem, ele só pode ser realizado por enfermeiros. Então, a evolução é o processamento desses dados, a interpretação desses dados e, em cima disso, a composição de um novo texto, né? Vamos supor, o enfermeiro ele vai pegar a anotação de enfermagem de um plantão de 24 horas. Vamos supor que nesse plantão de 24 horas, a equipe técnica verificou os sinais vitais de determinado paciente 5 vezes. Então, o enfermeiro, a partir da anotação, ele vai poder avaliar se os sinais vitais estão, né, tendo uma melhora ou não. Então, em cima disso, ele vai, né, evoluir o paciente. Ele vai dizer se o paciente, nesse período de internação, ele está melhorando, né, com a ajuda dessa internação e da medicação que foi prescrita pelo médico, ou se ele não está melhorando. Em cima disso, né, os cuidados de enfermagem vão ser mantidos ou alterados e os cuidados, né, médicos também podem ser mantidos ou alterados, tá? Então, a grande diferença entre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem é essa. Um é o dado, né, cru, o dado bruto, o que aconteceu, ou a queixa, né, ou o procedimento realizado. O outro já é a interpretação, o processamento de todos esses dados, né? Essa é a grande diferença entre anotação e evolução de enfermagem. Então, gente, vamos lá. O que anotar na admissão do paciente, né? O paciente está chegando no hospital, está chegando na nossa unidade, está chegando no nosso setor. Primeira coisa, nome completo do paciente, data e hora da admissão, isso é muito importante, tá? Procedência do paciente, tá? Se ele veio de casa, se ele veio de outra unidade, se ele veio de outro setor da mesma unidade. Então, de onde esse paciente está vindo, tá? Condições de chegada, ele chegou deambulando, ele chegou em maca, cadeira de rodas, né? A maneira com que ele chegou também deve ser anotada nessa admissão, tá? Nível de consciência, ele está lúcido, ele está orientado, está desorientado, ele está em coma. Qual é o nível de consciência desse meu paciente? Tem que ser anotado, ele está entrando, né, na unidade ou está entrando no meu setor. Então, toda informação é importante, tá? Presença de acompanhante ou responsável, tem ou não? Condições de higiene desse paciente, tá? Tem que ser observado e também tem que ser relatado. É muito importante também relatar a presença de lesões, de ferimentos, hemorragias, úlceras por pressão ou crônica, contusão, se tem alguma fratura, né? Às vezes chega paciente com fratura exposta, isso também tem que ser anotado tudo. Aí a gente vai fazer uma anamnese completa, vai observar o corpo do paciente todo e vai anotar, tá? Isso é muito importante.
Vamos lá, ainda, né, nessa admissão do meu paciente, o que eu devo anotar? Descrever se ele tem alguma deficiência, tá? Ele não está conseguindo movimentar algum membro, ele não está conseguindo falar, ele não está escutando direito. Isso deve ser anotado, tá? Ele usa prótese, né? Prótese dentária ou prótese em alguma parte do corpo que é visível. Às vezes a pessoa tem uma prótese, né, na perna, o pé, a mão, né? Depende. Hoje em dia tem prótese de vários tipos. Então, se a pessoa utiliza algum tipo de prótese, tem que ser anotado, tá? As queixas relacionadas à internação, tá? Vamos supor que esse meu paciente ele foi atropelado, então ele está reclamando de dores nas costelas, então eu tenho que anotar isso, porque ele pode ter fraturado alguma costela, tá falando que a cabeça está doendo muito, então eu tenho que anotar que ele apresenta cefaleia, né? As queixas relacionadas ao motivo da internação têm que ser anotado, tá bom? Procedimentos realizados, tá? Cuidados de rotina, tá? Mensuração de sinais vitais, punção para acesso venoso, coleta de exames, tá? Se há necessidade da elevação das grades do leito, isso também tem que ser anotado, também é importante, tá? O rol de valores e pertences, tudo que chegou com o paciente, vou anotar, tá? As orientações prestadas, se eu prestei alguma orientação para ele, e nome completo, número do Corém, tá? E eu encerro riscando a minha anotação, tá? Eu recebi esse paciente, então todas essas informações que a gente falou até agora é o essencial, é o necessário para a gente receber esse paciente, tá? Para o técnico ou o enfermeiro que pegar essa anotação depois da gente, ele ter uma visão de como esse paciente chegou, tá? Quando eu recebo, eu tenho que deixar registrado para o outro o maior número de informações que sejam relevantes, né, para que o tratamento, né, para que o cuidado de enfermagem ele prossiga, tá? E que o próximo profissional que leia a minha anotação, ele consiga entender como esse paciente chegou, tá? Ele tem que ler e visualizar esse paciente. Então, gente, e na saída, o que eu devo anotar na saída, né? Quando o paciente recebe alta, o que que eu vou fazer? O que que eu vou anotar? Primeiro, data e hora, tá? Toda anotação de enfermagem começa com data e hora, isso é fundamental. Depois, as condições de saídas ou condições de alta, tá? Tá deambulando, tá de maca, de cadeira de roda, apresenta alguma lesão, qual o nível de consciência desse paciente, apresenta algum dispositivo, sonda, catéter, né? Algum curativo, tá? Quais foram os procedimentos realizados antes da alta, tá? Os procedimentos realizados conforme prescrição de rotina institucional, como mensuração de sinais vitais, tá? Retirada de catéter, retirada de sonda, esse tipo de coisa tem que ser anotado. É, o paciente recebeu alguma orientação? Tá? Se recebeu, vou anotar as orientações prestadas, tá? Vou anotar os bens dele, tá? Os valores dele, os objetos dele que foram devolvidos, o que foi devolvido, tá? E o transporte para o domicílio da instituição ou próprio, tá? Ele foi de ambulância, ele foi de carro de passeio, se for táxi, Uber, gente, é carro de passeio, tá? Ou é ambulância ou carro de passeio. Como é que ele saiu do hospital? Como é que ele voltou para a casa dele? Isso também é importante anotar, ok? Então, gente, não podemos nos esquecer que a anotação de enfermagem é o relato breve de toda a assistência prestada ao nosso paciente e como ele reagiu, né, a essa assistência prestada. Foi administrado medicamento, como ele reagiu.
a gente deu banho de leito, o que nós podemos observar, tá? Vou anotar o maior número de informações possíveis na entrada desse paciente, na alta desse paciente, né? Mas a gente tem que coletar o maior número de informações que sejam relevantes ao tratamento, tá? Ou o maior número de informações no caso da alta que deem subsídio, né? Que deem respaldo para essa alta, entendeu? Então, nada de florear, nada de escrever demais, escrever o que viu, o que fez e as queixas. E devemos evitar também, né, frases, né, que não nos deem, não acrescente nada ao texto. A gente tem que evitar esse tipo de frase que está aqui no nosso exemplo. Segue em observação, sem queixa, sem intercorrência, mantendo o mesmo quadro, porque isso daí eu não estou trazendo informação relevante nenhuma para o tratamento desse meu paciente. Ou seja, eu só estou enchendo linguiça. Isso não cabe dentro do texto de anotação, isso não cabe dentro do prontuário. O prontuário tem que ter informações que vão ser utilizadas para o tratamento do meu paciente. Esse tipo de frase, esse tipo de texto, eu não utilizo para nada. Se eu não utilizo, eu não escrevo, não vou colocar isso no prontuário do meu paciente. Devemos lembrar sempre que toda anotação realizada pela equipe de enfermagem mostra o empenho dessa mesma equipe, né, no tratamento e na melhora dos nossos pacientes. A gente não pode esquecer que a anotação de enfermagem é um documento. Pelo fato de ser documento, não pode ser rasurado, tá? Se eu escrevi algo errado, logo depois eu coloco entre parênteses, digo e coloco o correto, tá? Ou se eu já concluí, né, anotei muitos procedimentos de uma vez e depois eu vi que errei algum, eu vou lá embaixo e vou colocar onde lê-se tal coisa, lê-se, né, ou passa-se a ler tal coisa, para que o profissional que veja aquilo, né, entenda que aquela anotação que está lá em cima teve um erro. A gente é humano, a gente é passivo de erro, né? Mas o que a gente tem que fazer é anotou, reler, né? O certo é anotar com o maior cuidado possível para que a gente não erre. Mas se acontecer o erro, se ocorrer o erro, né, a gente tem que identificar o erro na nossa própria anotação para a gente poder corrigi-lo, ok? E fica aí para encerrar essa aula, essa frasezinha que já é nossa conhecida, né? Informação não registrada é informação perdida. Então, que a gente possa, nas nossas anotações de enfermagem, né, perder o mínimo de informação possível e, se possível, não perder informação nenhuma, tá? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho, né, o que é mais importante para anotar, né, na alta e na admissão desse paciente no nosso setor, na nossa unidade, tá? E a gente vai expor isso de maneira mais ampla na nossa live, tá? Até lá!